Muito bem, aqui são os cortes da casa e eu defini a arquitetura como sendo esses dois planos mais importantes na visão, na compreensão, na identificação da casa de quem chega, né? A distância no meio daquelas árvores todas, está lá aqueles dois planozinhos que são características da arquitetura. E por isso eu defini, eu quero conseguir fazer que esses dois planos, né? Esses dois planos que são prioritários na nossa percepção da casa, tenham uma iluminação suave, sutil, mas muito sutil, porque o ambiente não é iluminado. Lembre o seguinte, nas cidades grandes a gente tem mais de 100 lux assim, no entorno da cavidade do celeste, né? Então a gente não tem uma pouca luz na cidade. Quando vocês fotografam a luz à noite, pode reparar que você sempre vê o céu, né? Vê menos nas noites de lua nova, ou seja, que não tem luar, mas vê muito. Em São Paulo, que tem muito tempo com nuvens, a gente sempre vê as nuvens, né? Porque o colchão luminoso emitido pela cidade ilumina todas as nuvens. Então, num lugar distante como esse, num lugar ermo, o contraste da casa com o seu entorno é muito maior. Portanto, a gente precisa de muito pouca luz na casa, menos luz do que o normal numa casa urbana. Então, quando a gente tem muita neblina nesses lugares, né? Lembrando do seguinte, à noite, na neblina, a gente vê os fachos das lâmpadas, das luminárias, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso para não ter uma coisa muito grosseira, né? E que, de repente, é como o farol do carro. Você vê o farol na neblina, né? Porque a neblina é feita de gotículas de água, né? São prismas são lentes, né? Então, elas expandem a luz, elas refletem a luz, e por isso você vê o facho luminoso bem desenhado no meio quem quiser ver o facho luminoso de uma luminária pode botar uma fumacinha desse tipo de, como é que chama, de gelo seco, né, de doces e coisas assim, e aí pode pôr a lanterninha, você vê direitinho o facho luminoso atravessando a neblina ou a fumaça, né? Onde tem corpo, a iluminação pega, né? Ou água, ou fumaça, o que for, né? Então, esses dois planos são prioritários para entendimento da arquitetura. E assim eu falei que eu gostaria de ter a visão da casa com isto aqui perceptível, né? Assim, sensível, de maneira que a gente pudesse perceber a casa como ela é. Neste caso, há uma quantidade enorme de pontos luminosos de alta luminância que eu não acredito serem positivos para uma casa como essa, porque ela fica com uma tonalidade, com uma impressão muito urbana, muita luminosidade, uma coisa que você está buscando sair disso e ir para um outro lugar. Então, eu vou dizer aqui o que eu penso, né? Então, nós lembra que a gente falou que de um chalé de montanha, eu falei que era mais um refúgio na montanha do que um chalé propriamente dito, porque as dimensões dela são um pouco maiores do que um chalé, né? Bem maiores, aliás, né? E que o significado dessa casa, para mim, seria uma pequena lanterna no meio do ambiente silvestre, que é escuro. E, portanto, eu gostaria de ter essas duas superfícies perceptíveis, principalmente quando a gente olha aqui, olha, que a gente vai ver essas duas, estando aqui nessa área de lazer, a gente vai sentir esses dois planos, eles definem essa arquitetura. O resto são tratamentos que definem muito bem a volumetria da casa, mas com muita sutileza. Essa casa é muito leve, apesar de ela ser grande, e de ser construída com blocos de pedra e concreto, ela é muito sutil, muito leve na madeira, né? É muito bonito o desenho dessa casa, é muito feliz, eu acho, né? Então, e principalmente para essa região, assim, coube muito bem. Então, eu quero isto aqui, mas veja que aqui tem muita luminosidade e aqui tem muita luz. Aqui tem muita luz, apesar de já estar mais escuro, tem muita luz. E essa muita luz não é o que a gente quer num chalé de montanha, né? Mesmo aqui dentro desses quartos, a luz é intensa. Por quê? Porque já está escurecendo. Qualquer luz, quando o ambiente é escuro, negro, o seu céu é preto, fica muito iluminado, né? Então, eu queria ter isso, mas muito mais suave. E por que isso é tão forte? Porque o projeto original previu o uso de luminárias. A escolha foi boa, a escolha delas foi muito boa, porque privilegiou esses planos. Então, mostrou arquitetura de bom tamanho. Porém, ela está clara demais
para o minha abordagem seria de muito menos luz e de muito mais discrição, né? E aí, vejam, o que eu falei? Sempre saindo, lembra-se que a gente comentou o quanto é importante ver a casa pelo seu interior. Isso é o que dá à casa, à residência, à habitação, o ar acolhedor de convívio social da família com os amigos, né? É um chamamento, como se fosse um chamamento do interior para o exterior. Mas a gente tem que ver como isso fica no exterior, né? Como a gente enxerga isso. Por isso a gente sai definindo esses elementos, porque, por exemplo, se a gente precisasse de mais luz na varanda, aí eu saberia que nos interiores eu precisaria de mais luz. Mas como eu preciso de pouca luz, os meus interiores vão estar muito bem comportados, porque a incidência luminosa aqui vai ser muito sutil. Então, do todo para particular, do conjunto para o detalhe. Isso é uma máxima do Gestalt, né? da Gestalt. A gente sempre vê conjuntos. E é o conjunto que eu quero ver é de uma casa de 2 planos, suspensa no espaço, muito leve, com acabamentos de madeira muito transparentes, né? E no meio nem é uma grande floresta, mas tem uma vegetação de pinos, árvores bem grandes, né? E algumas delas a gente vai querer iluminar. Aí a gente conversa disso depois, para ter justamente essa transparência, né? Então, arquitetura definida por 2 planos, isso é tudo que a gente considerou até agora, né? E a visão externa prioritária da arquitetura através dos seus interiores, né? Porém, a gente quer luz de dentro para fora, sem manchas, sem claros escuros intensos, sem traços luminosos marcantes e sem pontos brilhantes. Então, é sem manchas, sem alta luminância, né? Sem manchas e sem brilhos, né? Brilhos da própria luminância, aqui exagerada, né? E brilhos das lanternas das luminárias também, né?